Olá, meu nome é Nairo Sumita, eu sou médico patologista clínico, médico especialista da área do laboratório clínico. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito da dosagem do perfil lipídico. O que é o perfil lipídico? O perfil lipídico corresponde às dosagens do colesterol total, das frações do colesterol e do triglicérides. Dentre as frações do colesterol, gostaria de destacar duas frações, que é o HDL colesterol, também conhecido como bom colesterol, portanto, quanto maior o nível do HDL, maior proteção contra o risco cardiovascular, e do LDL colesterol, que é chamado de mau colesterol, este responsável pelo desenvolvimento da aterosclerose. Então, para o perfil lipídico é muito importante, particularmente no diabético, que tem, por natureza, um risco aumentado, um risco cardiovascular aumentado. Né? E para a dosagem do perfil lipídico é necessário alguns cuidados. Né? Entre eles, primeiro, o hábito alimentar. Todos nós temos um padrão de alimentação, um padrão alimentar, né? Que muitas vezes é quebrado quando nós vamos a uma festa, quando nós vamos ao encontro de amigos, numa reunião de amigos, com uma tendência maior a uma ingesta maior de carboidratos, né, como doces, uma tendência maior a uma ingesta, por exemplo, no final de semana, né, de um churrasco, de uma feijoada, que quebra o nosso padrão alimentar. E esta quebra do padrão alimentar pode induzir a alterações no perfil lipídico. Então, 2 semanas antes da coleta do exame de sangue para o perfil lipídico, orientamos para que não haja essa mudança, né, desse padrão alimentar, ou seja, a dieta habitual deve ser mantida pelo menos 2 semanas antes da coleta de sangue para o perfil lipídico. Uma outra questão diz respeito à prática de exercício físico. Para aquelas pessoas que praticam regularmente o exercício físico, a orientação é no sentido de evitar os exercícios físicos chamados extenuantes. O que são exercícios físicos extenuantes? Aqueles onde a pessoa fica muito cansado, fica exausto, tem muita sudorese, né? Então, 24 horas antes da coleta de sangue, para o perfil lipídico, deve-se evitar exercícios extenuantes, deve-se preferir os exercícios mais leves. A ingesta alcoólica, né, de bebidas alcoólicas, deve ser evitada 72 horas antes da coleta do perfil lipídico. Por quê? O álcool, muitas vezes, para algumas pessoas, pode induzir o aumento do nível de triglicérides. Então, essas são algumas das orientações muito importantes, né, para a coleta do perfil lipídico. Uma última questão diz respeito à necessidade ou não do jejum, né? Que é uma outra questão muito questionado, né? Que é colocada muito em dúvida, né? Que muitos pacientes trazem essa dúvida. Hoje não há mais a necessidade do jejum de 12 horas para a coleta do perfil lipídico, conforme determinação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, aquele jejum prolongado, né, de 12 horas, que antes era obrigatório para a coleta do perfil lipídico, não é mais exigido, né, para a coleta deste perfil de exames. Então, é muito importante, particularmente para o paciente diabético, o controle do perfil lipídico, né? E o seu médico irá estabelecer as metas terapêuticas, ou seja, qual o valor de colesterol total, qual o valor das frações de colesterol, qual o nível de triglicérides que você deve atingir com o tratamento, seja ele medicamentoso ou não. Além disso, além dessas metas que ele irá estabelecer também o intervalo adequado para a repetição desses exames. Então, o paciente diabético é muito importante, né? Além do controle dos níveis glicêmicos, que tenha um controle bastante rígido do perfil lipídico, com a finalidade de minimizar o que nós chamamos de risco cardiovascular. O que é o risco cardiovascular? Como nós falamos, é o risco de desenvolvimento da doença chamada aterosclerose com
o desenvolvimento das doenças, né, relacionadas à aterosclerose, como o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral e a trombose. Então, é muito importante este controle regular do perfil lipídico nos pacientes portadores, particularmente do diabetes mellitus. Muito obrigado pela atenção.